colegas vereadores, o que estamos votando aqui é única e exclusivamente a admissibilidade do pedido. Para votar na eventual cassação, teremos que ter um quórum qualificadíssimo de mais de 15 votos, mas agora é simplesmente a maioria absoluta, para que pelo menos isso aqui seja investigado. Se existe má fé na condução dessa licitação ou não, isso aqui representa, minha gente, quase 30 milhões do dinheiro de vocês, da cidadania caxiense, que vai ser pago para uma empresa terceirizada, dirigida à licitação. Então, chamo a consciência dos colegas vereadores que eu acho que nós deveríamos aprovar essa admissibilidade por unanimidade. Esgotado o tempo regimental. Vereador Rafael Bueno, PDT. Uma declaração de líder da bancada do PDT, senhor presidente. Vereador Eloy Fris, PSB. Se isso é o melhor para Caxias ou não é o melhor para Caxias. E por último, concluindo, senhor presidente, me permita dizer ao vereador Tomé, se eu tive acesso ao processo e sei que a denúncia eventual que foi feita lá foi retirada. Esse processo de Vossa Senhoria está em segredo de justiça, tramitando perante o judiciário, portanto é um momento totalmente inoportuno para se votar no pedido como esse que foi apresentado. O cidadão que fez o pedido está no seu direito. Eu seria incoerente se não defendesse aqui os outros pedidos que foram feitos e dissesse que sou contrário a esse. Mas acaso eu acho que tem que ter critério e bom senso ao saber que isso está sob júdice. Quando houver uma decisão sob júdice, aí sim acho que a casa pode eventualmente vir a voltar a analisar esse processo. Mas o que pode depreende tanto a denúncia da promotoria como da decisão do juiz de desqualificar a denúncia. Esse projeto, a sua grande tendência é ir para o arquivamento. Então, nesse sentido, vereador Tomé, na hora oportuna votarei contrário ao pedido encaminhado. Muito obrigado a todos. Presidente Flávio Cassina, PTB, uma declaração de líder solicitada pela bancada do PDT. Vereador Rafael Bueno, PDT. Senhor presidente, quem nos acompanha no plenário, na sua residência, a gente observa só aqui no plenário que reduziu drasticamente o número de apoiadores. Ficou só um aqui abanando. O povo contra, os contrários de descontentes, manifestação da plateia, do povo que está lotando os plenários aqui, lotado que está o plenário. Só uma continua aqui gritando, mas faz a parte da democracia. Como faz parte da democracia hoje o ato que nós temos aqui hoje? E por isso que eu falo isso, colegas vereadores, porque nós estamos no 7º processo de admissibilidade do impedimento do prefeito Daniel Guerra. E aí, quando nós temos a oportunidade, hoje, de fazer uma votação, vereador Kiko, e eu tenho conversado com o senhor, e muito nos últimos dias, desde que esse processo aportou a casa. Eu acho que a insistência rebelde do ex-vice-prefeito Ricardo Fábio de Abreu, que é a mesma moeda do prefeito Daniel Guerra. Não fui eu que inventei, vereador Renato Nunes. O senhor que saiu de mãos dadas com ele na rua pedir voto. Foi o senhor que saiu na rua com o Ricardo Fábio fazer a mãozinha 10. Foi o senhor, junto com o Fiuza, junto com o irmão Chico, que foram enganar e ludibriar a população. Então, se o culpado da cidade estar no caos aqui, é o próprio Ricardo Fábio de Abreu, que fica tirando tempo da Câmara de Vereadores para nós votarmos a admissibilidade do impeachment. Só que, porém, esse processo que o vereador Fris se referiu agora está todo fundamentado para que a gente possa admitir. E aí, colegas vereadores e vereadora de Ló, com todo o respeito que tem ao senhor, nós fizemos uma importante viagem à nossa capital federal, conquistamos recursos para a nossa cidade, mas o senhor, inclusive, é autor de uma lista de 228 polêmicas. Quantas pessoas, e aqui falo de dezenas de pessoas, ocuparam esse espaço da tribuna pedindo acordo de lideranças que encontram na Câmara de Vereadores uma ressonância dizendo: por favor, vereadores, façam alguma coisa por nós. E este é o condicionado. Esse é o momento que nós não podemos nos acovardar, continuar sentados nas nossas cadeiras, no nosso ar-condicionado, e não entender aquela população que está pedindo. Ecoem a nossa aflição através do voto de vocês. Vereador Renato Oliveira, o senhor que é conhecedor daquelas pessoas que madrugam na fila das UBS, que estão aguardando no Calvário para conseguir uma consulta, uma cirurgia na fila do SUS, aquelas 16 pessoas que estão presas nos 2 hospitais porque não tem tratamento de hemodiálise, essas pessoas estão aguardando na manhã de hoje o nosso voto. Ou vocês, colegas vereadores, não circulam nas ruas nos últimos dias
e escutaram o que a população tem a nos dizer. Vereador Alberto Meneguzzi, o que os seus eleitores estão pedindo, o que a população vem aqui na Câmara está pedindo. Vamos só ler os últimos itens daqui da sua lista, vereador. Guarda Municipal perde a capacitação. O vereador Renato Nunes diz que sou o anjo da guarda. Vereador Renato Nunes, eles vieram aqui protestar contra mim. Eu tive spray de pimenta. Saber porque hoje eu sou o anjo da guarda, como o senhor fala, porque eu ouço, porque eu dialogo. Todos esses movimentos que quando o teu prefeito enganou, ludibriou, causou o maior estelionato eleitoral da história de Caxias do Sul, eu os escutei e eles aqui vieram fazer a segurança pessoal dele na posse, dia 1º de janeiro de 2017. E hoje são os primeiros. Mas, vereadores, olhem para a cara dessas duas pessoas que estão aqui na primeira e segundas fileiras. O seu Marciano e o Melo, dois senhores idosos, votem por eles. Não precisava votar porque eu estou pedindo. Mas o seu Marciano, que é lá do bairro Canyon, um povo marginalizado historicamente com mortes, aqueles jovens que morrem por falta de acesso ao trabalho, alimentação que o Guerra tirou a cozinha comunitária deles, tirou o curso daqueles jovens, queria expurgar médicos lá da UBS. Se não fosse o seu Marciano se acorrentar, a UBS não foi tirado. Olhem para o Melo, aquele trabalhador, dono de uma banca de revistas e jornais. A história da banca, a primeira semana farroupilha, passou pelas mãos daquele senhor. Aí o prefeito foi lá e saqueou. Agora quem de vocês, vereadores católicos aqui, que frequentemente vão às missas, a ação principal, a última, a negativa à bênção dos freis capuchinhos na praça em véspera de Natal. Projeto do vereador Velocino Ex. Aí, colegas vereadores, eu digo para vocês, nós não podemos nos acovardar, porque depois é ficar insistentemente aqui criticando o prefeito na tribuna. Ou em outros momentos, e tiveram a oportunidade, mas não fizeram nada. Então, o meu voto é pela admissibilidade, principalmente colegas vereadores aqui, quem está nos acompanhando, porque eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Aqui, o prefeito, quem lê o processo de impedimento, vai ser votado na sequência. Prefeito de Balneário Camboriú vira réu por improbidade por negar parada da diversidade, ou seja, prefeito não deixou que a realização da parada no local que eles queriam em Balneário Camboriú e decidiu, na última quarta-feira, dia 18, aceitar a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina contra o prefeito Fabrício Oliveira, na ação que questiona a postura da prefeitura em relação à parada da diversidade. O processo é por improbidade administrativa, por ato discriminatório. Está aqui. Já que nós vivemos na colônia, como muitos dizem, vamos pegar o exemplo de Balneário Camboriú. O prefeito está respondendo por improbidade por um simples ato de discriminação. Aqui o vereador Friso falou na questão da saúde. Colegas vereadores e vereadoras, as pessoas estão morrendo em Caxias do Sul, ou não enxerga quem não quer. Então, colegas vereadores e vereadoras, é a última oportunidade que nós temos de dar uma resposta para a população. Depois não adianta ficar aqui na tribuna reclamando, fazendo reuniões e audiências públicas e dizendo que o prefeito não dialoga, que não quer. E nós não escutemos a voz da população nesse momento. Então peço aos colegas vereadores, aos vereadores que não se acovardem, porque não votar nesse processo, principalmente para investigar esses atos, é um voto de covardia e virar as costas para a população. Obrigado. Presidente Flávio Cassina, PTB. Está encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Em reabertura, discussão única e votação, a admissibilidade do documento externo. Número 365 de 2019. Denúncia e pedido de impeachment do prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra, de autoria do senhor Ricardo Fábio de Abreu. Contendo o aditamento à denúncia. DE, número 366 de 2019 e DE. Número 373 de 2019, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 5º do Decreto-Lei, número 201, de 27 de fevereiro de 67. Vereador Edson da Rosa, MDB, pois não, senhor presidente. Artigo 5º. Processo da cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição de fatos
e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. Depois da renúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto, a maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Presidente, só conforme combinado, né? De agora, página 69 até a página 76 é a leitura da denúncia que já foi feita no início dessa sessão. Devendo, então, a partir só ali da sua fala, no meio da página 76, continuar que... 76. A partir da fala da vereadora Paula Iores. Obrigado. Certo. Presidente Flávio Cassina, PTB. Ok. Eu peço a compreensão de todos. Nós temos a leitura da peça da denúncia. Peço que possamos fazê-lo de forma pacífica, sem interrupções, dada a importância do procedimento que estamos efetuando neste momento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo 365/2019, como seus aditamentos 365, 366 e 373. Vereador Edson da Rosa, pois não, senhor presidente. Presidente Flávio Cassina, PTB, em reabertura da discussão, indica a única votação a admissibilidade do documento externo 365/2019, denúncia e pedido de impeachment do prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, de autoria do senhor Ricardo Fábio de Abreu, contendo aditamento e denúncia, documento externo 366/2019 e documento número 373/2019, com a palavra o primeiro secretário para a leitura do documento. Vereadora Paula Iores, PSDB. Peço a palavra, presidente. Presidente Flávio Cassina, vereadora Paula Iores, para a declaração de voto. Vereadora Paula Iores, PSDB. Bem, eu revisitei todos os pedidos anteriores, inclusive os meus votos. Em todos, eu identificava a citação de equívocos e de conflito por falta do diálogo, de transparência, de administração conjunto. Proponho que houvesse reflexão por parte do prefeito em relação à mudança de postura. A mudança vem ocorrendo de lá para cá, desde o primeiro pedido, é que esta casa mudou completamente o cenário. Antes de apoio ao prefeito e agora o contrário, de falta de apoio, de clamor popular, para que houvesse admissibilidade. O número de eleitores cada vez mais abordando os vereadores. Não há como cortar as garras desse prefeito. Vocês dormem tranquilos em não ter votado pela admissibilidade? E a minha resposta sempre foi, sim, tranquila. Voltei sempre com a responsabilidade e com serenidade. Neste momento, nós aguardávamos, assim, por exemplo, que esse telão fosse utilizado por um cronograma de obras de pronto-socorro 24 horas, para nós entender em que etapa ela está. Esse telão fosse utilizado para esclarecer a ampliação e nomeação de cargos. Não, a gente não vê isso. Hoje, o meu voto é moral. O meu voto é para dizer chega à falta de transparência, chega para a falta da verdade. Chega pelo desrespeito a esta casa, pelo desrespeito aos voluntários, pelo desrespeito às pessoas ocuparem a nossa praça pública. Não há nenhum sinal ao longo, desde o primeiro pedido deste impeachment, de mudança de atitude, de postura. Assim, voto, presidente, pela admissibilidade. Presidente Flávio Cassina, PTB. Mais alguma inscrição? Vereador Périco. Vereador Paulo Périco, PMDB. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
a todos que nos assistem pela TV Câmara, também aqueles que estão aqui no plenário. Mais uma vez chega um pedido de impeachment, que quero reforçar que não foi de nenhum desses vereadores, mas de uma forma muito democrática, nós somos obrigados a fazer esta análise. Em outras oportunidades, eu tive a minha posição e a manterei por uma questão de posição ética comigo mesmo e com aqueles que votaram na minha pessoa. Eu devo esta representatividade a todos esses, mas não só aqueles 2.000 que votaram em mim, mas sim eu devo representatividade à minha posição para com o futuro de Caxias do Sul. Hoje, o que nós devemos nos perguntar é, quando o prefeito não está em Caxias, alguém sente a sua não presença em Caxias? Ninguém sente. Quando ele está em Caxias, nós sentimos a presença dele, infelizmente, de uma forma negativa. Então, estando ou não estando em Caxias, ou estando ou não ali naquela prefeitura, a maior parte hoje, a grande maioria da população caxiense, percebe que não tem prefeito. Todas as instituições a que nós vamos, nós não temos uma representatividade. Recebemos ministros, secretários de Estado em nossa cidade. E onde é que estava o nosso prefeito? Não estava nos representando. Então, nós temos um prefeito que não representa a população de Caxias do Sul. Nós não estamos aqui falando apenas em quem foi eleito. A eleição 4 anos atrás não dá o direito a qualquer pessoa de fazer o que bem entende durante os seus 4 anos de administração. Ninguém é superpoderoso e tem que seguir as leis. Essas denúncias encaminhadas aqui pelo cidadão Ricardo Fabres, elas têm consistência, sim, e foram fatos, e são fatos que nós temos, sim, que pesquisar de forma como foi a tentativa de direcionar uma licitação, a qual eu e o vereador Meneguzzi estamos há 2 anos aqui denunciando. Há 2 anos e a Prefeitura nada fez, pelo contrário, quer manter a mesma coisa e a mesma estrutura e talvez as mesmas pessoas no postão 24 horas. Não estou falando aqui a favor ou contra terceirização, estou falando aqui de uma ilegalidade jurídica e que nós temos a responsabilidade, sim, de votarmos. Nós somos eleitos, sim, para votar, para tirar ou para manter, porque é isso constitucionalmente é o nosso direito e assim o faremos. Peço que todos os colegas votem pelo sim, para que nós aqui possamos, desculpa, senhor presidente, dar a demonstração de que nós queremos saber, afinal, efetivamente, o que foi feito nesse processo. Manifestação da plateia. O meu voto é para admissibilidade, senhor presidente. Obrigado. Presidente Flávio Cassina, PTB. Vereadora Diló. Vereadora Diló de Domênico, PTB. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais, especialmente aqui no plenário. Eu não tenho me cansado de dizer que nós estamos assistindo a um governo desastroso em Caxias, um governo que administra de costas para a população, um governo que não respeita os presidentes de bairros, associação de bairros, aliás, um governo que não respeita ninguém. Mas também não posso me furtar aqui, e votei 2 vezes pela admissibilidade, porque a orientação jurídica na época era que abrisse o processo para fazer a sua análise. Nunca votei pela cassação ou não cassação do prefeito. Lamentavelmente, alguns segmentos da empresa tentaram carimbar os vereadores que votaram para cassar o prefeito. Não se vota hoje para abrir ou não abrir o processo. Eu defendo hoje, li o processo, reli o decreto 201/67 e o único ponto juridicamente que tem alguma sustentação é o artigo 4º, parágrafo 7º, onde se trata da questão de expressão onde o prefeito impedia a manifestação na praça. Porém, diferente de Camboriú, ele não cerceou a manifestação, ele indicou outro local, e nós temos que ser justos. Os outros itens, apontamento do Tribunal de Contas, uma vez corrigido, está sanado o problema. Isso pode acontecer a qualquer tempo. E eu espero que ele faça, senão ele vai pagar com seus bens. Portanto, eu proponho que se abra uma sindicância, que essa sim, ouvindo as testemunhas, apurando os documentos, ela pode ali adiante indicar pela cassação e eu não terei. Manifestação da plateia. Receio de votar, se for o caso, se tiver consistência jurídica. Politicamente, hoje eu voto pela não admissibilidade, porque não vejo sustentação jurídica suficiente. Isso é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente Flávio Cassina, PTB. Vereador Bandeira. Vereador Alindo Bandeira, PP. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero cumprimentar todos que se encontram aqui no plenário. Bem-vindos sempre. Eu, senhor presidente, sempre falei que... Presidente Flávio Cassina, PTB. Por favor, senhores. Vereador Alindo Bandeira, PP. Nesta questão da admissibilidade do prefeito Guerra,
a gente votou contra porque eu sempre fui coerente nas minhas palavras, dizendo que não tinha corrupção, não tinha desvio de dinheiro, enfim, tantas outras coisas. Neste processo, colegas vereadores, que está vindo agora, nesse cenário todo na nossa cidade de Caxias do Sul, deixar aqui bem claro o meu desabafo, pedir, não sei se é desculpa à administração caxiense, mas, infelizmente, a gente foi atendido no primeiro momento, algumas demandas. Outras depois, por causa ou outra, a gente foi cortado. Muitas vezes a gente ligava, inclusive, para o secretário Pavan e não deu mais retorno. E, por isso, a gente fica sentindo. Eu